Estou eu aqui fazendo meu devocional de hoje e o Espírito Santo me chama para vir falar um pouquinho com vocês sobre Jesus. Sim, eu fiz uma enquete há algumas semanas aqui na Benedetto e o resultado dela me chamou um pouquinho a atenção e eu venho buscando em Deus o entendimento necessário para transmitir para vocês um pouquinho mais sobre quem é Jesus. Falar sobre ele, primeiramente, nos exige muito temor. A gente está falando sobre o nome que está sobre todos os nomes. Não pode ser algo da minha cabeça. Então vamos começar pelo começo. Na antiga aliança, para você ter perdão dos seus pecados, era necessário um sacerdote, era necessário alguém que pudesse oferecer sacrifícios, porque somente pelo sangue os pecados são perdoados no mundo espiritual. E derramamento de sangue inocente, sangue de algo que é puro. E na velha aliança, como todos somos pecadores, os animais é quem eram sacrificados, porque eles eram considerados puros. Alguns animais, né? Só que Deus tinha um plano redentor. Ele falou através de vários profetas, incluindo o profeta Isaías, sobre a vinda do Messias, aquele que iria salvar a humanidade e iria retirar o pecado do mundo. Aquele que viria para ser a nossa esperança. Porque como pecadores a gente não tem esperança. A gente sabe qual é o destino. Então, Jesus veio como um cordeiro. Por isso que usam a expressão, né? O cordeiro vivo que desceu do céu. Porque ele morreu como um cordeiro. E ressuscitou ao terceiro dia. Porque a morte não o venceu. Ele venceu a morte. E todo aquele que crê no nome dele, que crê em Cristo como Filho de Deus, ele é salvo. Cristo nos trouxe a esperança da vida eterna. Cristo foi obediente até o fim, porque ele sabia que ele estava aqui por um propósito. Cristo deixou ensinamentos que nos conduzem à salvação, mas a salvação não por obras, ela é pela graça. Mas o conhecimento do Evangelho, ele nos faz querer sermos parecidos com Cristo. É impossível você aceitar Cristo, nascer de novo, morrer para o pecado e nascer de novo e continuar com as mesmas atitudes da mesma forma. É o Espírito Santo quem vai convencendo do pecado, do juízo que está por vir sobre o mundo e da justiça de Deus. Então, não é pela sua força, mas é pelo poder do Espírito Santo que passa a atuar em você a partir do momento que você aceita Cristo como seu Salvador. A mudança, ela é inevitável.
tem uma passagem que tá lá em Romanos 8, que fala assim, 8:2. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito, que dá vida, os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar o seu Filho na semelhança da nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Pois aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Aí vem a parte final desse trecho. O Espírito de Deus os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos de Abba, Pai. Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Uau! Quando a gente se conscientiza disso, a gente entende que somente por meio de Cristo nós somos salvos, nós somos libertos do pecado e nós podemos ter a esperança de uma vida com Deus. Porque no momento em que Cristo ele entrega o seu Espírito naquela cruz, a Bíblia conta lá em Mateus 27, versículo 51, que naquele momento a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes. E ela não foi da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima. Não, a Bíblia fala que ela foi rasgada de cima até embaixo. Deus estava querendo nos dizer que o véu havia sido rasgado e nós não precisávamos mais de sacerdotes para interceder por nós, para nos colocar entre nós e Deus. Nós temos acesso direto ao Pai. Por isso podemos chamá-los de Abba, Pai, porque Cristo, que é nosso irmão, nós temos, através da morte dele, o direito de. E nesse mesmo capítulo tem o versículo 54, ele fala: o oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo que havia acontecido e disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Se somos irmãos em Cristo, nós podemos de fato entender que somos filhos de Deus. E através do sangue de Cristo derramado naquela cruz, somos salvos. E então passamos a entender que a nossa missão nessa terra é espalhar esse evangelho de Cristo, para que todos saibam que Ele é o único caminho, a única verdade e é a vida. Mateus 24,
Jesus fala, né? O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. E de fato, passaram governos, impérios, reis, mas a palavra de Deus não passa nunca. Passam modas, gerações, passam músicas, artistas que são esquecidos, mas a palavra de Deus não passa nunca. Ela se mantém viva e eficaz, porque dia após dia o Senhor é quem sustenta o seu povo. E Mateus 24 nos alerta sobre o que está por vir. E eu vou ler apenas um trecho aqui para vocês entenderem quão urgente e necessária é o nosso posicionamento como filhos de Deus. Lá no versículo 36, ele continua: Contudo, ninguém sabe o dia e nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos do céu e nem mesmo o Filho, Jesus. Somente o Pai sabe. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia a sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Vigiem. Entendam isto. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. O servo fiel e sensato é aquele a quem seu senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e alimentá-los. Se o senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. Então aqui eu acho que é importante a gente entender o que Cristo estava dizendo sobre mantermos-nos vigilantes, sobre nos santificarmos a cada dia e sobre principalmente cuidar dos outros, espalhar a mensagem que Ele nos deixou. E que, de fato, possamos desejar sermos cada dia mais parecidos com Cristo, que nós possamos buscar nele a força necessária para prosseguir em meio às dificuldades, porque Ele, como homem que foi, Ele sabe de tudo que nós passamos nessa terra. Ele enfrentou dificuldades e o que Ele ia fazer? Ele ia orar. Ele não se relacionou, tá? É diferente de ter contato. Ele não se relacionou com todos da multidão. Ele escolheu 12. Ele escolheu aqueles, e desses 12 ele ainda escolheu 3, que foram aqueles que foram mais profundo na conexão com ele. Então, entenda que você precisa falar a todos, mas você precisa ter aqueles com quem você se conecta de fato, para serem juntos na caminhada de fé, exortando uns aos outros e transmitindo, de fato, com profundidade o Evangelho, a fim de que o dia que você partir dessa terra, você possa deixar um legado da mensagem de Cristo, daquilo que você fez para a expansão do reino dele nessa terra, porque muitos ouvem falar de Jesus. Eu coloquei aqui na enquete quem era Jesus para você, e algumas pessoas responderam que ele era um mero homem com poderes, né? Ou alguém que transmitiu ensinos. Mas Cristo, ele era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, e é graças ao sangue dele derramado na cruz que nós podemos ser chamados também de filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quando você entende isso,
Quando você entende a sua identidade de filho, que você passa a se posicionar como filho, você passa a não se adequar mais aos padrões do mundo, você passa a buscar mais a vontade de Deus e menos a sua vontade, você passa a não acreditar nas mentiras que Satanás conta pra você, que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você não tem valor, que você foi rejeitado, que você não é amado, que sua vida não importa. Então você passa a confrontar, porque você tem certeza da sua identidade, aonde você está firmado e o que te sustenta nessa terra. Com base nisso, você passa a se posicionar no mundo, não de acordo com os padrões do mundo, mas de acordo com o padrão do céu. A sua mente passa a ser renovada pelo poder do Espírito Santo. Você não pensa mais naquilo que te agrada. O Espírito Santo passa a conduzir suas vontades. Você passa a ter um alerta. Ei, isso daqui não agrada. Esse caminho que eu tô seguindo não é o que Deus preparou para mim. Esse modo de falar já não combina mais comigo. Não foi assim que Jesus ensinou, não é isso que Deus espera de mim. As minhas prioridades passam a mudar. Eu passo a perceber a ordem Deus, família, trabalho, igreja e outras coisas como algo que é primordial. Eu passo a entender qual é o meu papel nessa terra. Eu passo a enxergar propósito em tudo que eu faço. Eu passo a não me deixar abater pelas circunstâncias. Não é que não vamos sofrer aflições, Jesus já nos advertiu, mas com Ele nós temos a força necessária para passar pela tempestade, porque sabemos que Ele está no barco. Então é isso que diferencia entender quem de fato é Jesus. É você se posicionar como filho de Deus. Se posicionando como filho de Deus, você vai querer ser como Jesus foi. Você vai buscar o conhecimento na palavra dele, nos ensinamentos dele e obedecer aquilo que ele nos deixou como ensinamentos, porque não combina mais. Aceitar Cristo te dá a salvação, mas uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Você ter aceitado Cristo naturalmente vai produzir frutos. Quais frutos você tem produzido? Eles condizem com alguém que aceitou verdadeiramente a Cristo? Entende a diferença? Não é somente ir lá e dizer, eu aceito Jesus. Não, naturalmente os seus frutos vão passar a ser como de fato alguém que teve o novo nascimento em Cristo. E para finalizar, eu gostaria de deixar a última mensagem que Jesus deixou para os discípulos, né? Tá lá em Mateus 28, versículos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Falar de Jesus é falar sobre esperança, é falar sobre a renovação que acontece a cada dia. Esse é o meu desejo, que você conheça mais sobre esse Jesus, o Filho de Deus, aquele que levou o pecado sobre si, aquele que nos deu uma nova chance, aquele que nos deu acesso direto ao Pai, aquele que nos ensinou, aquele que nos chama a uma vida de santidade, devoção, a uma vida de amor ao próximo, porque ele resumiu os 10 mandamentos da lei de Moisés em 2: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Que nós possamos fazer desse Jesus o centro da nossa vida e o espelho para que ele
para aqueles que não o conhecem ainda. Deus abençoe o seu domingo. Obrigada por ter chegado até aqui. Eu senti que eu precisava falar um pouco mais sobre esse Jesus que me alcançou e que eu desejo que alcance todos que estão ouvindo essa mensagem. Um beijo da Thay. Mas ao terceiro dia, o inferno se calou. A cruz agora está vazia, pois o meu rei ressuscitou. O rei ressuscitou. Saber